Olá, cliente e amigo Trielow Tour, mais um programa Trielow Tour pelo Mundo, desta vez com um convidado que veio de São Paulo, diretamente aqui para Fortaleza, na maior feira católica do Nordeste, na qual estamos com um stand maravilhoso da Trielow Tour, operadora de turismo, esperando você, com você, fazendo tudo para você. Eu quero apresentá-lo, formado em Direito e Teologia. O professor Max Suada é também mestre em Educação e Saúde e fundador da comunidade Missões Maria Peregrina. É isso mesmo, já ele vai falar um pouco sobre isso para vocês. Atualmente, o professor Max Suada é pesquisador do Núcleo Transdisciplinar para Estudos do Caos e da Complexidade. Quero desejar muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, professor, a esse nosso programa Trielow Tour pelo Mundo, a este stand que lhe acolhe com muito carinho e é muito honroso tê-lo aqui conosco. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Trielow Tour. Obrigado você que nos vê e nos ouve por esse programa. É uma alegria muito maior minha poder ter a graça de pisar em Fortaleza, a capital da beleza do mundo. Sair de São Paulo para vir para cá, isso significa, nessa feira, a maior feira católica do Nordeste, é um mérito muito grande para a minha vida, para a minha comunidade. Quer dizer, o que nós vamos falar aqui é algo muito bom, muito explosivo no sentido de positivo, porque para eu sair de São Paulo para vir aqui, então não é algo pequeno. Então, obrigado mais uma vez, Trielow Tour, Fabiana, por ter me dado essa oportunidade de estar aqui conosco, com você e com todos nós e com todos os ouvintes agora nos vendo por esse programa. Gente, o professor Max Suada, ele tem uma missão de transmitir o Evangelho, levar o Cristo ressuscitado através da educação. Isso é algo inspirador, é algo motivador, é algo que nós precisamos mostrar para todos os estados do Brasil e do mundo aquilo que Deus tem feito. Deus é muito lindo, né, Max? Deus inspira diversos dons, diversos carismas e colocar pessoas na educação para que sejam essa referência de uma educação católica, uma educação também responsável e também competente no desenvolvimento psíquico e tantos outros meios, é realmente algo de graça de Deus. Então eu queria começar com esse tema, que é o seu case, que é aquilo que Deus entregou para você, e gostaria de ouvir muito a sua opinião, como a educação pode transformar a sociedade. É um dado que, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós católicos, missionários católicos, agentes de pastorais, coordenadores de movimentos, formadores de opinião em nome do Evangelho, em nome da Igreja Católica, nós estamos num tempo muito histórico, porque nós estamos começando agora, acredito eu, um grande movimento educacional, um movimento renovado da educação católica. Até porque, Fabiana, a renovação carismática, ela por si só, ela é grande responsável por muitas mudanças no país, sobretudo dentro da dimensão católica. A música, a liturgia também de uma forma ou de outra, e agora as escolas católicas. Então, assim, porque a Igreja Católica, em toda a história da humanidade, ela sempre teve essa procedência de inovação do ensino, tá? Desde a Idade Média e até agora. E agora nós estamos num novo movimento. E é isso que a Escola Maria Peregrina, a minha pesquisa, inclusive, ela lida e ela foca nesse novo movimento de educação católica. Agora, é importante a educação para a transformação de uma nação, de um país? Eu acredito que seja o elemento principal de um país, de um estado, de uma nação, a educação como elemento fundante de transformação. Por quê? Porque a educação também é um elemento muito importante para a evangelização, porque a nossa evangelização, ela está linkada teologicamente em Romanos 12, versículo de 1 a 4, quando Paulo fala transformar a maneira de pensar. Isso é educação, isso é ensino. Max, a gente vê o quanto hoje a educação tem surgido seus próprios desafios, não é? A gente sabe o quanto o professor ainda não é valorizado como necessita, o quanto a figura
do professor, da escola, foi sendo denegrida, né, com o passar do tempo, e o quanto isso influenciou a hoje toda a sociedade brasileira está preocupada e voltada a essa questão, né? Tanto é que o nosso Papa Francisco recentemente lançou o convite para que ele pudesse conversar com todos os educadores do mundo, e logo mais a gente vai partilhar um pouquinho sobre isso. Então, para você, na sua visão como educador, como alguém que tem eficiência em falar sobre isso, quais os desafios reais hoje de uma boa educação no Brasil? Bom, são inúmeros desafios. Um deles você colocou muito claro que, por exemplo, todos os países de primeiro mundo, ele tem o professor como autoridade máxima maior que o judiciário, que o legislativo nem se fala. E nós tínhamos, há 50 anos atrás, pelo menos nas cidades pequenas, onde ia inaugurar um prédio público, por exemplo, no palanque iria o prefeito, o padre e o diretor da escola. Hoje, denegriu-se, infelizmente, a pessoa do professor em função de tantas situações, não só pelo baixo salário, mas a falta de foco dos governantes na educação. Agora, o maior desafio que eu vejo hoje, dentre tantos na educação, é a crise de valores e virtudes. Tá? A escola, Fabiana, ela é o único núcleo de um bairro, de uma cidade, onde encontra todas as culturas e todas as religiões aí, e todas as classes sociais. Muito embora hoje nós temos divisão entre escola particular para uma classe mais abastada e escola pública para uma classe mais financeiramente menos favorável. Mas a escola ainda é um ponto de encontro de toda a sociedade. E é um ponto de encontro de todas as realidades. Infelizmente hoje, o grande desafio de um professor, de um diretor de escola, de um coordenador pedagógico, é o comportamento desses alunos que chegam, sabe lá de onde, sabe lá de qual estrutura de valor. Hoje se perdeu, hoje as famílias, infelizmente, perdeu a referência de valores. Agora, tem N motivos para isso, mas esse é o grande desafio do professor, e isso é o comportamento do aluno. Então, assim, professor que já ganha mal, que já não é reconhecido pela sua profissão, entendeu? E ainda enfrenta uma situação assim muito agravante, e nós temos aí exemplos, infelizmente, muito ruins no país, sobretudo no estado de São Paulo, de alunos aqueles alunos que entram e matam 3, 4 companheiros e mais diretor, é um dado alarmante. Mas e aqueles que a todo dia agrava o professor e a coordenação de uma escola devido ao mau comportamento? Então, hoje eu acho que, frontalmente, esse é o grande desafio da educação brasileira. E o pior, professor, são os dados. Hoje, os dados de professores, de educadores que têm sofrido de maus psicológicos, psicossomáticos, doenças que têm alcançado aqueles que têm formado uma sociedade, como depressão, tantos outros sentimentos, né, professor, que tem envolvido. Sobretudo a síndrome do pânico, né? Hoje há estudos e mais estudos em cima da classe de docentes em relação a isso. É muito sério, porque eu sou de uma cidade que tem um turismo da saúde, porque é uma cidade muito desenvolvida na saúde, que é São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Lá tem clínicas especializadas em tratar professor. Pra você ter uma ideia aonde chegou toda essa situação. E por causa disso, o programa Trailer pelo Mundo, ele não fala apenas sobre viagens, mas tudo aquilo que envolve o poder da evangelização através de vários meios em que Deus usa para que ele possa ser transformador de uma sociedade. E não teria como nós não tocarmos no assunto educação. E por isso trouxemos o professor Max Suada para partilhar um pouquinho sobre esse projeto dele, que contribui para que nós possamos fazer e criar um sistema educacional que possa melhorar a vida dos pais, dos filhos, mas também da família, gente, porque a educação passa por essa estrutura de escola e também família. Então, eu queria perguntar, professor, sobre essa missão, além de educador. Você também está à frente da missão Peregrina, Maria Peregrina, que é a sua comunidade e que hoje vocês, inclusive, ganharam muitos reconhecimentos do sistema educacional que vocês têm trabalhado. É isso daí.
nós éramos como... Nós seguimos toda a pedagogia de fundação, eu acho que da maioria das novas comunidades. Nós éramos um grupo de jovens, vivíamos a ação do batismo no Espírito Santo, vivemos ainda, e dali nós fundamos uma comunidade. Só que nós não fundamos uma comunidade para ser comunidade. Na verdade, nós fundamos uma escola antes. Ou melhor, antes nós fundamos uma metodologia pedagógica. Quem somos nós? Não somos ninguém, mas só que houve uma inspiração do Espírito Santo em mentes que buscavam um estudo, epistemologicamente falando, ou seja, buscamos a ciência e montamos uma metodologia. Que metodologia é essa? Nós montamos uma metodologia de estudo pedagógica que primeiro visasse a cura do aluno, para depois ensinar o aluno. Segundo, que fosse uma metodologia que criasse uma escola e que o primeiro aluno a ser matriculado seriam os pais desses alunos. Terceiro, que buscássemos famílias com alta vulnerabilidade social, ou seja, famílias, além de ser famílias com uma renda financeira baixa, mas famílias que viviam um ambiente de droga, de separação, enfim. E montamos essa metodologia onde apontasse para a cura desse aluno e automaticamente a cura da família. Deu certo, quer dizer, nós buscamos mundialmente várias metodologias e pensamos na nossa, uma escola de ensino infantil, toda a estrutura básica, na educação básica, ensino infantil a ensino médio, aonde nós não trabalhamos com a metodologia tradicional que eu e você, Fabiana, nós estudamos. Por que nós não buscamos essa? Não porque essa está ultrapassada, é porque nós primeiros pensamos nessa cura interior do aluno. Então, nós buscamos a pedagogia de projetos, que é uma metodologia geral que não existe só dentro da educação. Buscamos trabalhar 8 inteligências num aluno. Então, o aluno, dá um exemplo, né? Não vou muito termo técnico aqui não, porque dar um exemplo é melhor. O aluno que chega com 5 anos de idade na Escola Maria Peregrina, nós perguntamos assim para ele, o que você quer ser? Ele, automaticamente, com 5 anos de idade, ele dentro do mundo lúdico dele, da cultura dele, ele projeta ser alguma coisa, portanto, você vai estudar agora para frente para ser isso que você quer. E ele começa um projeto, por exemplo, o aluno de 5 anos, eu quero ser astronauta. Então, você quer fazer um projeto sobre astronauta? Quero. Então, nesse projeto, ele escolhe uma tutora, que seria como orientadora de mestrado, doutorado, uma tutora, escolhe uma turma que ele quer estudar, independentemente da idade, e ali, com o decorrer desse projeto, a tutora e mais alguns professores especialistas vão colocando as matérias correspondentes, segundo a LDB, que ele precisa estudar naquele determinado período. Então, ele vai estudar matemática em relação ao astronauta, ele vai estudar português em relação a isso, ele vai estudar biologia em relação a esse tema. Então, veja bem, toda essa estrutura é uma estrutura, assim, de absoluta cura e absoluta, vamos dizer assim, transformação para esse aluno. Ou seja, a escola ela passa a ser uma escola de desejo para este aluno, tá? Evidentemente que existe estudos e mais estudos, e que tem muitas pessoas muitos educadores que não são muitos ligados a essa metodologia. Por quê? Porque é uma metodologia que foi utilizada por muitos de uma maneira assim, muito irracional, muito a Deus dará. Sem cumprir, inclusive, com a grade curricular, né? Sem cumprir com a grade curricular. Mas lá, um ponto fundamental, e aí para esses educadores que estão me ouvindo entender, é a evolução intelectual desses alunos, tá? Assim, o desenvolvimento intelectual é muito profundo nessa metodologia que a gente acabou criando devido à necessidade. Então, o aluno lá fica o dia todo. Nós chamamos a Escola Maria Peregrina de 24 horas, porque quando o aluno ele sai 6 horas, entra 7 horas da manhã, sai 6 horas, aí entra os pais na escola. Lá é uma escola particular, católica, mas não cobra mensalidade. Ela não é gratuita. Por quê? Porque nós trocamos a mensalidade que o pai ia pagar em dinheiro, em pecúnia, em dinheiro, para a participação do pai à noite. Ele tem aula, o pai, na escola. Aula do quê? Difícil falar aula, mas para você entender. Ele tem formação de valores, virtudes, formação espiritual, formação interior.
Olha, Fabiana, eu ouso dizer que nós temos que dar formação de limpeza de casa. Também acho. Essa aula é dada... São poucos que conseguem abordar esses temas. Mas é um tema absolutamente importante para a libertação interior da família, histórica muitas vezes. São aulas que os pais têm dentro da escola e também na casa deles. Nós temos professores, educadores, missionários que acampam na casa desses pais. Então tem dado certo? Tem. Em 20 anos nós recebemos vários prêmios nacionais, recebemos vários prêmios internacionais e não posso esquecer de falar, dia 8 de dezembro do ano passado, de 2018, nós recebemos o ministro da Educação. Ele saiu de Brasília e desceu lá na Escola Maria Peregrina em São José do Rio Preto para saber se aquilo tudo era verdade mesmo. E ele chegou num domingo, 11 horas da manhã. Ele ficou marcada a visita dele e 12:30 começou, porque houve um atraso. Estavam todos os pais da Escola Maria Peregrina há 2 horas esperando o ministro, num calor terrível que estava, e foi isso que impactou mais o ministro, a formação da família. Esse é o nosso método, quer dizer, o método Maria Peregrina é um método assim, que já foi escrito por vários autores, está sendo escrito por mim e para a professora Milde, que é a fundadora dessa metodologia também. E logo vai sair um livro. Saiu, depois a gente pode falar um outro da Universidade de Stanford sobre a Maria Peregrina. E assim, é uma metodologia que está dando certo. Mas, professor Maxuada, essa metodologia foi criada especialmente para a Escola Maria Peregrina ou vocês pretendem transformar isso em outras escolas, trazendo e divulgando esse método para outras escolas que queiram fazer parte também do método? Agora sim, depois de 20 anos, nós demoramos 20 anos para ser chocados. Agora nós estamos montando Escola Maria Peregrina em outras cidades. A cidade de Rio Claro, diocese de Piracicaba, do estado de São Paulo, está recebendo a Escola Maria Peregrina. Mas, Fabiana, há 4 anos atrás, a Rede Senac do estado de São Paulo nos convidou a formar os seus docentes na metodologia Maria Peregrina. Foi mais de 30 Senacs com seus docentes e coordenadores que foram formados, muitos. Nós estávamos falando aqui, antes de começar, sobre a cidade de Jundiaí. Jundiaí tem o Senac de Jundiaí, meu amigo, o gerente do Senac lá, o Mauro, e o Mauro e toda a sua equipe foi muito formada nessa metodologia. Todos os gerentes do Senac têm colocado um feedback para nós da importância que foi para o Senac no dia a dia da docência, os professores sendo capacitados na metodologia Maria Peregrina. Então nós estamos aí já, o ano passado, na verdade, que abrimos para essa possibilidade de ter a metodologia Maria Peregrina para o Brasil afora. Eu perguntei isso ao professor Maxuada porque eu sinto que o momento educacional, especialmente do Brasil, porque falando a nível de Brasil, nós estamos em um momento ímpar, inclusive como um divisor de águas, porque muitas famílias católicas que hoje professam o catolicismo, mas principalmente nós que somos cristãos, a gente tem tido esse cuidado de sermos seletivos, inclusive nas escolas dos nossos filhos. Eu digo isso porque hoje eu tenho um bebê de 2 anos e meio e que eu bati, professor, todas as portas que o senhor possa imaginar. E antes de escolher a escola do meu filho, eu perguntei para ele, olha, vocês são cristãos? Vocês professam a mesma fé que a minha? Porque se não tiver, eu respeito, é a posição de vocês, mas eu quero colocar o meu filho naquilo que eu acredito que é a minha ideologia. Hoje, professor, é um movimento natural que tem acontecido? Como você tem visto isso? Em relação a isso que você falou, é um movimento natural e positivo. É positivo. Se você tem a oportunidade de procurar o melhor pediatra para o seu filho, você tem o direito e o dever de pátrio poder. Isso está, eu sou advogado, eu posso falar isso com muito conhecimento de causa, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente. O pai tem o dever de procurar a melhor escola para os seus filhos. E hoje nós temos um problema gravíssimo nas escolas, que é o maldito relativismo. O relativismo surgiu tudo aquilo que você possa imaginar de ruim para a sociedade, para a educação das crianças e dos jovens. Então é preciso que procure, que garimpe mesmo. E mais, uma notícia boa aqui. As escolas particulares, elas sobrevivem de matrículas, tá? E nós temos um povo eu não falo que é um povo conservador, mas um povo ético. O brasileiro, ético no sentido moral,
sentido moral, vamos dizer assim. O brasileiro, ele tem um reto pensamento, ele pode ver coisas horríveis na internet, mas pro filho dele, ele quer uma boa conduta, tá? Então, assim, hoje eu tenho visto grandes escolas particulares, porque a gente sempre faz palestra, a gente sempre tem contato com essas instituições particulares. Eles estão mudando a escolha de docentes para melhor atender essas famílias, todas elas. Não é só família católica, não. É família espírita, é família ateia, que quer para os seus filhos um ensino, pelo menos, de uma boa conduta moral, uma conduta moral absolutamente normal, de homem, mulher, mulher, pai, mãe. Eu acho que você está entendendo muito bem o que eu estou dizendo. Então, assim, é muito importante mesmo esse garimpar essa escola. E aí eu já pego esse gancho para fazer essa pergunta, porque às vezes para os pais, inclusive, é difícil de identificar quais são esses princípios educacionais que a gente precisa entrar, garimpar, compreender e trazer para a nossa realidade. E aí eu já faço essa extensão ao professor que é especializado nisso, que pode falar com mais propriedade, porque, por exemplo, o professor, quando alguém viaja com uma agência de turismo religioso, ele vai identificar se a sua experiência está sendo mais importante do que o próprio valor agregado, ou seja, o que aquela agência de turismo traz para você é experiência ou é apenas agregando lucro, agregando valor? O que ela traz para a gente? A gente chega, a gente se identifica e a gente percebe quem está trabalhando seriamente, quem não está. Nas escolas, como os pais podem olhar, perceber os princípios educacionais regidos por eles? Quais são o que você sugeriria para a gente? A primeira coisa que você tem que buscar, você pai, é o que ninguém busca, é a proposta política pedagógica da escola. Vai lê-la. Depois, a grade curricular do que tem sido dado. E um terceiro que é muito importante, o material que vai ser utilizado enquanto escola particular, eu estou dizendo. O material que vai ser utilizado enquanto escola pública também. O material que vai ser utilizado. Agora, um detalhe muito grande, que é o que corre aí, e por muitos anos correu a discussão aí política no Brasil a respeito da educação, é o posicionamento do professor. Se é um professor que se posiciona mais para a esquerda, mais para a direita, a discussão é mais para a esquerda. Se é um professor que faz a doutrinação marxista, isso está muito no foro íntimo do professor. Eu acredito que o seguinte, que é preciso que tenhamos na escola um ambiente muito democrático de discussão do azul e do vermelho, do branco e do negro, no sentido assim, de posições opostas. Mas para isso é preciso que a liderança na escola, e aí você tem que conhecer um quarto ponto da liderança na escola, seja uma liderança agregadora, sem inclinação para nenhum lado ou outro. Por quê? Porque, evidentemente, quando você tem um debate de duas ideias absolutamente diferentes, aquele que está conduzindo, que está mediando a situação, que muitas vezes é o coordenador pedagógico, que muitas vezes é a diretora, a própria dona da escola, ela tem que ter uma conduta de mediação, porque senão acaba doutrinando mesmo. Agora, é importante então que você busque a proposta política pedagógica e leia. Geralmente é uma proposta muito curta, que você vai entender, que na verdade você, para entender, é a missão de uma empresa e a proposta política pedagógica de uma escola. Gente, isso é muito importante, deixando claro aqui que a gente não está levantando nenhuma bandeira. O que nós queremos dizer é que nós precisamos encontrar escolas coerentes com aquilo que nós professamos, né, professor? Ou seja, você que acredita na fé católica, que professa ser cristão, você precisa também trazer esse desejo para dentro da educação, porque a educação é quem faz a pessoa, gente, é uma construção do ser humano, é ele que muda ideias, ele que se posiciona, e isso é muito importante na crescente da evangelização. Claro, você que professa outra fé, você tem todo o direito, o livre arbítrio, inclusive, de procurar escolas que coincidam com a sua escolha. Estamos tratando exatamente disso, e é por isso que eu quero pegar essa ponte, essa deixa também, e perguntar ao professor Max Suada como hoje a evangelização acontece através da educação. Primeiro, pela conduta ética moral, né? Por exemplo, a escola, você falou uma coisa aqui muito importante. A escola, por mais confessional que ela seja, ela não pode ser prosélita.
Tá? Por exemplo, uma escola católica, ela não pode recusar um aluno que é espírita, que é da Umbanda ou que professa outro tipo de religião. Isso é proselitismo é separar. São duas ideias do proselitismo. É eu separar. Católico fica aqui, espírita fica ali, ou de outra religião fica ali. E um segundo elemento do proselitismo, eu obrigar o meu aluno que não é católico ser católico pelo fato de estudar aqui, ali nessa escola. Isso é crime. Isso é crime. Mas antes de ser crime penal pela legislação brasileira, isso é um pecado que está no Código Canônico. O proselitismo ele é condenado pela nossa própria igreja no Código Canônico. Bom, como o que você estava perguntando, me perdi agora. Como a evangelização passa pela educação. Exatamente, como a evangelização passa pela educação. Pela conduta ética. Ética, principalmente daquele que está no topo e, sobretudo, no professor. Conduta moral. Eu vou só acrescentar aquilo que eu estava falando na segunda questão. Por exemplo, quando há uma discussão sobre a questão da sexualidade dentro da escola, qual que é a conduta ética de um professor? Respeitar a cultura da família. Isso é uma conduta ética. Segunda conduta ética do professor, eu vou falar da minha escola. Por exemplo, a Escola Maria Peregrina, ela não tem faxineira, a escola. As pessoas que limpam a escola. Para dizer que não tem, a mulher que limpa a escola, as mulheres que limpam a escola, trabalham só 3 horas dentro da escola. Por quê? Porque todo aluno da escola, ele tem um momento de limpar a escola inteira, inclusive os professores. Tá? Então, eu tenho família ali ateia. Eu tenho família na escola católica Maria Peregrina, 30% das famílias aí são evangélicos, filhos de pastor. E eu tenho 500 pessoas na fila de espera há 5 anos para entrar na escola Maria Peregrina, que a maioria deles são filhos de pastores, espíritas, ateus, famílias que são altamente esquerdistas que entram na escola Maria Peregrina. Por quê? Por causa da conduta ética que vai desde a criança até os donos da escola. Por exemplo, a gente almoça todo mundo junto e depois do almoço todos os alunos, todos aqueles que almoçam, inclusive aquele que é fundador da escola, vai para uma fila gigantesca para lavar o seu prato e seu talher. Isso é um estilo de conduta ética, moral, que a evangelização ela só brota no testemunho de vida de santidade ali. Evidentemente que nós temos missa, primeira manifestação de aula na escola de segunda a sexta é uma missa das 8 às 8h30. A criança chega às 7h30, das 8 às 8h30, todos nós participamos da missa, alunos, os funcionários, professores, tudo mais. Depois, acaba a missa, tem adoração eucarística, capela no centro da escola até 10 horas da noite. Nada disso adiantaria se depois da missa eu não desse um testemunho de amor, um testemunho simples de limpar uma sala. Então, o testemunho, ele é praxe, ou seja, ele é um modelo para qualquer ambiente, para qualquer instituição, para qualquer lugar. E é tão bom a gente escutar quando existem essas experiências de outras denominações que fazem parte, para que as pessoas compreendam que passa além apenas do ensinar. Exatamente. Mas é do vivenciar, Isso. né, professor? É muito mais do que ter um professor, um quadro branco, não é mais quadro negro agora, é um quadro branco, os alunos sentados e transmissão de conhecimento. É vivência, é prática, é construção. E eu acredito que sejam essas coisas que hoje fazem da Escola Maria Peregrina um sucesso, né? Porque, na verdade, um sucesso que traz a realização, traz a competência educacional, mas também a construção do ser humano, que é fundamental. Você falando, eu lembrei, eu tive num congresso, não foi num congresso, mas numa reunião de pastores. Eles me convidaram para falar da Escola Maria Peregrina. E o pastor que me apresentou falou, é uma escola Maria Peregrina da Mãe de Jesus, viu, gente? Maria Peregrina não é uma qualquer, é a Mãe de Jesus. Eu achei interessante, por quê? Por que me convidaram? Porque eles querem pôr os filhos lá. Por que querem pôr os filhos lá? Porque eles dizem, ali tem conduta religiosa. Eu acho isso fantástico, você falou isso. Uma vez, numa outra entrevista, um médico me perguntava num programa de televisão, lá é uma escola religiosa? Eu falei, não, lá não é uma escola religiosa, lá é uma escola de experiência religiosa, que é um pouco diferente. De conduta religiosa. É de experiência mesmo dessa conduta moral que sempre a gente tem que estar galgando a perfeição no trato do irmão. Deixa eu só dizer aqui um tema, para dar um exemplo.
A Escola Maria Peregrina é uma frase que corre ali dentro. Ela foi fundada para curar, depois ela ensina. E nós acolhemos muito adolescentes que estão na experiência do suicídio, que estão já na dimensão do suicídio. E para ter uma ideia, nós missionários, lá é quase uma enfermaria, que o aluno vai para lá e a gente vai correndo nas clínicas, levando o aluno durante o período de aula, até no domingo, levando o aluno para a clínica, tirando o aluno de clínica psicológica, psiquiátrica e muitas vezes de hospital de internação psiquiátrica, de reabilitação psiquiátrica. Isso é um testemunho, isso é uma conduta nossa. E mais, nós ensinamos pai cuidar de pai cuidar de pai. Eu tenho um testemunho lá, Fabiana, de um menino que tinha a mãe e o pai com crack na rua, vivia nesses bolsões aí de Cracolândia. E eram 3 crianças, uma já estava lá conosco, 2 de 10 e outra de 13 anos, que viviam na delinquência de sair de uma escola e para outra, e até que chegou no conselho tutelar e falou: a última escola é a Maria Peregrina para vocês. Hoje eles estão lá conosco há mais de 10 anos, estão absolutamente recuperados. Mas quem recuperou a família desses? A mãe morreu de crack e o pai, ao morrer, nós, graças a Deus, conseguimos tirar o pai da rua. Voltar ele para casa, ele não queria internar, com oração. Mas quem fez isso? Não foi missionário, foi uma família que nós formamos. Aí está a conduta familiar, que a gente chama Família Escola Maria Peregrina, que nós ensinamos, formamos para que a família salve famílias. Gente, nós passaríamos o dia todo escutando o professor Max Suado, porque esse é um assunto de fundamental importância. Mas eu estou partindo para a minha última pergunta e um último convite ao final, que nós vamos fazer para vocês. E eu tenho certeza que outros momentos virão para que a gente possa conversar, aprofundar um pouco mais, professor, porque as pessoas precisam entender que o chamado e a missão a fazer com que a educação do Brasil funcione não é só de responsabilidade do professor Max Suada, que tem uma escola, que tem um sistema de ensino, que foi chamado para isso, mas também é minha missão como operadora de turismo, Trelo Tour pelo mundo, que tem um programa. É sua função como mãe, como pai, que vai colocar o seu filho na escola e que vai ao encontro dos professores, vai ao encontro da escola, cobra da escola esse retorno ético, esse feedback. Você que está nos assistindo agora pelo programa Trelo Tour pelo mundo, através do nosso canal do YouTube ou da nossa TV parceira, agora mesmo ao vivo, na live que estão nos acompanhando, você é corresponsável para que a nossa educação no Brasil passe por uma transformação. Não somente uma transformação social, mas também uma transformação educacional. Professor, ouvir tudo isso, saber que Deus, há 20 anos atrás, inspirou vocês e que trazem vocês para o melhor momento, para o momento mais importante da educação, fazendo com que vocês recebam prêmios, mas que principalmente multiplique isso, é ter a consciência de que Deus tem feito o seu papel, Deus tem inspirado e existem homens de boa vontade, pensadores com muita eloquência como o senhor, com muita dedicação, que têm levado essa inspiração para outras pessoas. Quais são os projetos futuros da Escola Maria Peregrina? Que pergunta boa. Então, posso lançar aqui nacionalmente o seguinte: nós vamos lançar daqui 2 semanas, nós estamos gravando hoje aqui, falando, mas nós vamos lançar daqui... Mas eu já lanço aqui em primeira mão. Opa, no nosso programa, hein? Como nós trabalhamos com família, na verdade é o seguinte: eu fui advogado, eu não vou dizer que eu fui bem sucedido, mas eu era herdeiro de um escritório absolutamente bem sucedido. Eu encontrei Deus dentro de um grupo de oração, eu vinha de uma vida muito desregrada, maconha, droga, e ali eu fui batizado no Espírito Santo. Uma coisa que a droga e a loucura nunca me tirou foi galgar os primeiros lugares na minha escola. Eu sempre fui o primeiro aluno, o segundo, o primeiro. E eu me formei muito cedo. E aí eu fui herdeiro de um grande escritório de advocacia. Esse escritório já existia há muitos anos. E eu renunciei tudo para cair na missão da educação, na missão do chamado de Cristo. E eu trabalhei apenas 8 meses. Em 8 meses eu aposentei muito bem aposentado. Aposentei sem dinheiro, tá, gente? Mas assim, por que eu estou dizendo isso?
a proposta, quando eu olhava para um grupo de oração, eu falava, cara, aqui não tem 0,01% das famílias de toda a cidade que precisariam estar bebendo desse amor de Deus, na qual eu bebi e fui curado. E por isso nós queríamos buscar as famílias, porque existe gente, existe família, aquela frase que eu acho uma frase assim muito incompleta, se não vem pela dor, se não vem pela alegria, vem pela dor. Não, tem gente que não vem nem pela dor. Entendeu? Isso aliás, a maioria das pessoas não vem nem pela dor para Deus. Nós queríamos essas pessoas que mesmo na dor não conseguiam achar Deus. E por isso nós montamos uma escola. Tá, tem toda uma história, mas eu não quero chegar aí. Por que eu estou dizendo isso? Porque o foco nosso é a estrutura familiar, é curar a estrutura familiar. Pois então, nós fundamos a escola foi um sucesso estrondoroso, hoje tem muitos bispos nos procurando para montar a escola, porque a escola é um ponto de evangelização riquíssimo. E agora, o que aconteceu, Fabiana? Há 10 anos nós estamos estudando a montar um bairro educador. Um bairro popular, educador, um bairro religioso, um bairro de experiência de Deus, um bairro onde não vai ter muros, e que isso vai ser um bairro livre, aberto, como qualquer bairro popular, mas ali não vai entrar droga. Ele já é projetado para não entrar droga, projetado para não entrar bebida alcoólica, mas vai entrar aqueles que precisam de cura, aqueles vulneráveis. Nós planejamos esse bairro e graças a Deus nós conseguimos um registro muito forte recentemente da Caixa Econômica Federal para construir esse bairro no Brasil inteiro. Então nós estamos lançando em primeira mão o habitacional Maria Peregrina. Nossa, que bacana, gente. Eu nem falei com o meu conselho se podia falar isso agora, mas já lançamos em São José do Rio Preto, tem outras cidades que já vão recebê-lo, que é um bairro, assim, quando eu falo um bairro religioso, é um bairro de experiência religiosa, tá? É interessante que quando tem um bairro popular, a paróquia vai lá, o bispo vai lá, sua para comprar um terreno, comprou um terreno, aí sua para construir. Não, ali nós já vamos. Como já está projetada arquitetonicamente, nós pensamos na cura antes das pessoas. Então, veja bem, lá já está projetada uma grande igreja, já construída e dada na mão do bispo, tá? E nós vamos trabalhar também com locais espaçados no bairro, com as novas comunidades, que eu acredito que é a grande fonte de transformação nesse país. E com escolas, sobretudo com a metodologia Maria Peregrina. Quer dizer, e com cultura, muita cultura. É um bairro justamente que a pessoa vai morar ali e não vai querer sair para outro lugar para ver coisa bonita. Ali vai ter tudo. Um bairro para pessoas vulneráveis. E vai ter pessoas, como acontece na escola. A escola foi criada para pobre, mas hoje os ricos batem lá. Eu quero para o meu filho. E é verdade. Eu tive já um empresário que me ofereceu. A primeira oferta era de R$3.000 mensal. Eu fiquei louco, né? Eu olhava aquilo. Depois 5 mil, depois falou, oferece 10 mil para meus 3. Você colocar meus 3 filhos aí. Mas não é assim. O bonito que eu vejo tudo isso é que os ricos, eles estão indo atrás. Então é um bairro. O segundo projeto nosso é o projeto da saúde. Nós estamos entrando, visando a família, um projeto de saúde onde você vai ter a melhor saúde. Eu não estou falando em convênio saúde, eu estou falando mais ainda. Nós inventamos um projeto de saúde onde o mais pobre, ele vai entrar nesse projeto, que é um projeto mais ou menos igual Poupança Saúde, e ele vai ser atendido pelos melhores médicos da cidade, pelos melhores laboratórios e pelos melhores hospitais da cidade. É dignidade para a saúde. Então, aquele que é Maria Peregrina, vai ter um cartão Maria Peregrina, vai ser o habitacional, a saúde por enquanto, além da escola Maria Peregrina. Que esse projeto da saúde, na verdade, é o que está mais rápido em relação ao habitacional. Mas isso tudo foi gerado pela escola, que foi gerado dentro de um grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Gente, é muita novidade, é muita coisa boa que Deus tem inspirado, que Deus tem feito, homens de boa vontade que têm ido ao encontro do outro, né? Porque a evangelização não fica naquilo que a gente recebe, né, Max? Mas fica naquilo que a gente dá. Exatamente. Então, essa é a nossa contribuição para o mundo. E nós queremos fazer um convite muito especial a todos vocês, recebendo e ouvindo o convite e o chamado do Papa Francisco, ele que recentemente lançou a todos os educadores do mundo todo, porque ele quer falar diretamente ao educador, sabendo da importância, e que logo mais nós lançaremos, ou melhor, já está pronto para que vocês possam inclusive se inscrever, um roteiro, uma peregrinação
que passa pelo nosso carisma, né, de sermos empresários cristãos, empresários de Deus, empresários que levam a sério o turismo religioso, que não é apenas uma viagem turística, mas que une o turismo com a cultura e o lazer. E o professor Max Suada vai fazer essa parceria muito bacana conosco. Eu queria que ele comentasse um pouquinho mais e fizesse esse convite para você, mesmo que não seja educador, mas que queira entender, escutar a voz do nosso pai da igreja falando e convidando você a participar, que queira entender um pouco mais, inclusive, para trabalhar com sua própria família. Você também é nosso convidado, não é, professor? E eu quero já não posso falar, não sei se é lançar, mas convidar você para um grande passeio, uma grande viagem, uma viagem educativa, uma viagem de experiência de Deus. Para Roma, Papa Francisco está convocando todos os educadores do mundo. Ele quer profetizar em relação à educação. Eu digo isso com absoluto conhecimento de causa. Eu ando esse país falando da educação e tenho visto. Fabiana, mas eu comecei a entrevista e estou terminando, não sei se está terminando, mas eu quero colocar aqui que nós estamos num momento ímpar, histórico, dentro da Igreja Católica, em relação à educação. Se no final da década de 80, começo da década de 90, foi a revolução no bom sentido do termo, da música católica, nós estamos começando, e talvez 2020 seja esse ponto inicial de uma grande manifestação pentecostal de educadores no mundo. O Espírito Santo, ele está, eu vou dizer assim, enquanto os evangélicos, com todo respeito aos evangélicos, descobriram os bares e ali montar as igrejas, descobriram os cinemas, os teatros, montar a igreja, nós católicos carismáticos, nós estamos redescobrindo a escola. Eu falei isso nesse encontro de pastores, eu falei, vocês não conseguiram ver a escola, só que nós católicos já começamos a ver, sobretudo aqueles que fazem parte das novas comunidades, do movimento carismático. Então nós estamos num momento ímpar, e por isso nós vamos ver e ouvir isso com os nossos próprios olhos em Roma, o que o Papa tem a dizer para nós educadores. Mas educadores não são só pedagogos, professores, mas é você que é pai, você que é mãe, você que é avô e avó, que é um educador que precisa de muita formação, porque você é responsável também pela formação dos seus netos, você que é tio, tia. Então eu estou convidando a você, nós embarcamos aqui no Brasil, você com a Trialotour, com as Missões Maria Peregrina, nós vamos fazer uma grande viagem. Venha com a gente, com a Trialotour e a Escola Maria Peregrina. Gente, fica o convite, você não pode perder, vai ser algo único. Professor Max Suada, junto com a Escola Maria Peregrina, viajando com a Trialotour para ouvirmos o Papa Francisco falar sobre educação. É a primeira vez que o Papa abre as portas da igreja para retomar esse tema que com certeza o Espírito Santo vai usar para revolucionar a evangelização, não somente no Brasil, mas no mundo. Agradecendo ao professor Max Suada pela presença, nós queremos agradecer a audiência de todos vocês. Estarão logo mais passando aí na nossa telinha as nossas redes sociais da Trialotour e também do professor Max Suada. Vai lá, nos segue, partilha e participa de tudo isso conosco. Quero terminar agradecendo mais uma vez, dizendo que foi uma honra recebê-lo e deixando as últimas palavras aqui desse programa para que o senhor possa abraçar esse povo que nos acompanha no momento. Eu que quero agradecer, Fabiana, Trialotour, por ter dado a oportunidade, mais uma vez falando, de estar aqui em Fortaleza. Não é para qualquer um que vem para Fortaleza, viu, gente? Eu quero agradecer demais, Fabiana. Essa parceria nossa é uma parceria profética e de transformação de vidas. Eu vim para a Trialotour justamente pensando nisso e encontrei um ambiente assim. Então, um abraço a você que nos ouviu, que viu aqui por esse programa. Eu estou muito feliz e quero... aliás, eu sempre esqueço, eu não estou com a minha equipe hoje, ele sempre me lembra, mas hoje eu lembrei. Talvez você esteja perguntando assim, aonde é a escola? A escola eu já falei, em São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo, mas você pode acessar www.mariaperegrina.org.br mariaperegrina.org.br.
no nosso site vai falar tudo sobre a nossa escola. Você pode visitar, o Brasil inteiro visita a escola. É uma alegria muito grande poder ter essa oportunidade de falar do nosso projeto, do nosso trabalho e dessa parceria que já está estabelecida por Deus e vai ter muitos frutos daqui para frente. Então fiquem com Deus, até a próxima, até o próximo programa Trielotour pelo Mundo, porque mais do que viagens, nós cuidamos de pessoas.